Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, onde eu venho postando aqui as aulas do curso de Física Térmica e futuramente vamos tentar trabalhar também os conceitos da mecânica estatística. Tá? Na nossa última aula eu falei um pouco para vocês sobre as relações de Maxwell, né? Eu espero que com a última aula vocês realmente tenham entendido o conceito ou a funcionalidade daquele diagrama de Tisa, que ele é muito importante, ele facilita muito a nossa vida, porque a gente consegue ali determinar vários experimentos, né, que a gente pode fazer, né, pensando, né, como que a gente pode, por exemplo, fazer uma derivada da energia interna, com relação à entropia e sei lá o que mais, né? Então é um diagrama muito importante onde a gente consegue estabelecer muitas relações, certo? Então, para dar continuidade ao nosso curso, hoje nós vamos falar um pouco sobre equilíbrio estável e equilíbrio instável. A aula ela vai ficar concentrada basicamente na questão do equilíbrio. Eu não vou falar sobre os critérios de estabilidade, né? Eu só vou falar sobre os critérios de equilíbrio. Então, se ele é um equilíbrio estável ou não. Futuramente eu vou tentar fazer, tá? Uma aula sobre os critérios de estabilidade. Por que eu digo que eu vou tentar? Porque é uma aula um pouco dura, vamos assim dizer. É muita conta. A gente tem que fazer muita derivada, porque a gente tem que pegar uma derivada segunda da nossa entropia, e aí acaba ficando um pouco desgastante a aula e eu não sei, talvez difícil de entender para o nível do nosso curso, ok? Bom, então vamos lá. O que seria um equilíbrio estável? Tá? A primeira coisa que vocês têm que reparar é que todo o nosso curso que a gente vem fazendo aqui ao longo desses vídeos que eu tenho postado, a gente trabalha com um conceito, mesmo que nós não estejamos falando, de que os nossos estados termodinâmicos, eles são estados em equilíbrio estável, ok? E por serem um estado de equilíbrio estável, a gente consegue, então, determinar as propriedades desse sistema, né? Então, a gente consegue medir a pressão, a gente consegue medir a temperatura, a gente consegue medir a energia interna, a entropia, a entalpia e assim por diante. Por que a gente consegue fazer isso? Porque o meu estado está em equilíbrio. Ele vai ficar naquele estado por um longo período de tempo, ao menos que haja um agente externo, vamos imaginar uma força externa, ou um potencial agindo no meu gás, se for um gás de elétrons, ou o que seja, né? Que vai fazer esse meu sistema sair de sua estabilidade. Tá? Então a gente consegue determinar todas as propriedades do nosso sistema. E ele vai ficar naquela posição, naquele estado, até que alguém o tire daquele estado. Tá? Contrariamente, quando nós dizemos equilíbrio instável, a gente tem que fazer oposição a tudo que nós vimos do que é um equilíbrio estável. Ou seja, ele é um ponto, ele é um estado em que a gente não consegue, por exemplo, determinar a temperatura, determinar a pressão, determinar a energia interna, a entropia, a entalpia e tudo mais. Por quê que a gente não consegue determinar? Simplesmente porque o estado ele está em constante alteração. Ele não tem um ponto de equilíbrio onde a gente consiga medir as propriedades do sistema, certo? Na termodinâmica, a gente costuma chamar de equilíbrio estável esses estados que, ao longo do tempo, eles são imutáveis. Tá? E para os estados em que eles podem se modificar de uma maneira espontânea, a gente vai começar a chamar agora de equilíbrio metaestável. Ok? E o equilíbrio metaestável você vai ter que pensar como se fosse o nosso conceito de equilíbrio instável. Muito embora os nossos equilíbrios metaestáveis nós não conseguimos determinar várias propriedades, né? nem sempre, vamos fazer uma ressalva aqui, né? Há alguns pontos de equilíbrio metaestável, alguns estados de equilíbrio metaestável, em que o sistema ele pode permanecer nesse ponto por um longo período de tempo.
E se ele permanece por um longo período de tempo, então é possível a gente fazer todas as medidas das propriedades do sistema como se fosse um equilíbrio estável. Então, se ele está no equilíbrio médio estável por muito tempo, você consegue lá medir a pressão, medir a temperatura, calcular a função de Helmholtz, a função de Gibbs e assim por diante. Ok? Bom, mas se eu consigo medir no médio estável, consigo medir no estável, qual que é a diferença então? A diferença é basicamente o conceito do que é um equilíbrio. Quando a gente fala que um estado ele está em equilíbrio estável, a gente está dizendo que esse ponto do nosso sistema ele está em equilíbrio termodinâmico. Ou seja, ele está em equilíbrio térmico, ele está em equilíbrio mecânico, ele está em equilíbrio químico e assim por diante. No nosso requisito do equilíbrio meta-estável, a gente pode até ter um equilíbrio térmico no nosso sistema, mas ele pode não estar em equilíbrio mecânico ou em equilíbrio químico, ou ele pode estar em equilíbrio térmico e mecânico e não estar em equilíbrio químico e assim por diante. Ou seja, o nosso ponto no nosso estado meta-estável, ele não está em um equilíbrio termodinâmico. Então, o nosso equilíbrio estável, de uma maneira muito simples, a gente pode definir como sendo um ponto em que meu sistema está em equilíbrio termodinâmico e o meu ponto meta-estável é onde não há o equilíbrio genuinamente termodinâmico. Ok? Então, vamos só escrever algumas coisinhas aqui para deixar anotado no nosso PDF. Então, pessoal, está aqui, eu listei alguns pontos que eu disse na minha fala inicial, Então, o equilíbrio estável, as propriedades do sistema não se alteram com o tempo, está em equilíbrio termodinâmico, e a gente consegue definir as propriedades do sistema, tais como a energia interna, entropia, volume, entalpia, função de Helmholtz, função de Gibbs, etc. Tá? Já no equilíbrio estável, ele não está em equilíbrio genuinamente termodinâmico, como eu disse. Ele pode estar em equilíbrio mecânico e térmico, mas não está em equilíbrio químico, por exemplo. Ok? E a gente não consegue medir as propriedades desse sistema, ao menos que ele esteja por um longo período nesse estado. E o principal de tudo é que nesse equilíbrio meta-estável pode ocorrer transições espontâneas. Ok? Então, vamos tentar entender o que seria, porque a nossa aula agora ela vai girar muito no que seria uma transição espontânea, tá? Então vamos tentar entender, compreender a diferença entre um equilíbrio estável e um equilíbrio meta-estável. Bom, pessoal, então vamos analisar essa superfície desse diagrama PVT. E essa diagrama PVT, ele corresponde a uma superfície PVT de uma substância pura, tá? Vamos escrever aqui que é de uma substância pura. E é importante a gente frisar que ela é pura, porque num ponto meta-estável, se ela não for pura, a gente vai ter o que eu já vou adiantar aqui, o que a gente chama de pontos de nucleação, que pode ser partículas de sujeira ou qualquer outra coisa. Tá? Então vamos imaginar aqui que a gente tem esse diagrama de superfície PVT de uma substância pura. O que nós temos que ressaltar aqui? Todo ponto na minha superfície, todo ponto na minha superfície, ele é um estado de equilíbrio. Então a gente, para pensar aí, a gente tem infinitos pontos, infinitos estados de equilíbrio dessa substância pura. Ok? E vamos considerar então essa minha curva a pressão constante, ou seja, eu tenho aqui então uma curva isobárica, tá? Que atravessa os três estados da minha substância pura. Então, aqui eu tenho a minha curva isobárica. Imagina agora que nessa minha curva isobárica, eu vou começar no meu estado de vapor, vou imaginar que eu estou iniciando nesse meu ponto aqui, a uma pressão P1, V1, T1, e começo a resfriar
a minha substância. Então, quando eu chego no meu ponto A, eu ainda estou na minha fase de vapor, ok? E eu continuo resfriando essa minha substância, tá? Vamos imaginar que a gente está fazendo esse resfriamento de um modo muito lento, tá? Muito lento. Então, quando eu chego no meu ponto B, que é a minha curva de saturação, ok? Se vocês lembrarem, a curva de saturação é a curva onde nós começamos a ter uma transição de fase, né? Nesse caso aqui, entre as fases vapor e líquido. Então, o que acontece? Normalmente, vamos imaginar que você pegou alguma substância pura na sua casa, colocou no refrigerador e esse vapor ele vai diminuindo a temperatura até que ele chega no ponto B, né? E aí no ponto B ele começa então aqui, está inteiramente no estado gasoso, e ele começa a vir aqui a pressão constante, né? A realizar uma mudança de fase. Então aqui eu tenho vapor e líquido, menos vapor e mais líquido, muito mais líquido e menos vapor, até que eu chego no meu ponto E e tenho apenas a minha fase líquida. Então essa é a nossa curva de saturação. Mas a gente tem uma opção também, né? E só para ressaltar, né? Nessa minha curva de saturação, essa curva de saturação ela está sobre a superfície PVT, ok? Ou seja, se eu interromper aqui, né, e deixar sob as condições constantes de pressão, volume e temperatura, em um sistema fechado e isolado, né, nesse ponto aqui eu teria a presença de vapor e líquido, tá? Por quanto tempo que for, ele é um estado de equilíbrio. Mas imagina agora se acontece o seguinte, eu chego no meu ponto B e continuo baixando a temperatura, né? Ou seja, eu vou do meu ponto B para o meu ponto C e chego no meu ponto C. Reparem que o meu ponto C ele fica acima da minha superfície PVT. Esse ponto aqui é o que a gente vai chamar de um equilíbrio metaestável. Ou seja, é um ponto metaestável, de metaestabilidade. Esse ponto é o que a gente chama de vapor super resfriado. Ou seja, ele atravessou o ponto de transição da fase vapor para líquido, né? Então ele deveria, né, estar na fase líquida, mas ele está na fase vapor, abaixo da temperatura de transição de fase dele. E esse estado aqui, ele é um estado metaestável. Por que ele é um estado metaestável? Ele está acima da minha superfície PVT. Então ele não deve estar ou em equilíbrio térmico, ou em equilíbrio mecânico, ou em equilíbrio químico, ou qualquer outro tipo de equilíbrio. Ok? E por ele ser um equilíbrio metaestável, né, qualquer perturbação no meu sistema vai fazer com que esse sistema saia desse meu ponto C e caminhe imediatamente para o meu ponto F, que é o ponto correspondente do meu estado líquido. E o que seria essa perturbação? Bom, pode ser, por exemplo, né, um exemplo muito comum que eu vejo em vários livros, por exemplo, se nesse seu vapor, que a gente chama supersaturado, né, que está abaixo da linha de saturação, você passa uma partícula ionizante, essa partícula ionizante, ao passar por esse vapor, faz com que haja uma nucleação. Ou seja, o que é uma nucleação? Ela vai aglutinar todo aquele vapor no caminho que ela está passando, né? Ela vai aglutinar e vai, ao longo desse caminho, fazer com que aquele vapor ele chegue ao meu estado líquido, que é o meu ponto F, ok? Tem um experimento muito famoso, que é chamado de câmara de Wilson, onde a gente consegue visualizar isso. Vamos dar uma olhada como que é. Então nós temos a câmara de Wilson, né? Eu deixo o link desse vídeo, tá? E nessa câmara de Wilson, como que ela é composta? Ela é uma caixa de madeira, né, com revestimento, às vezes, e dentro dela, numa caixa fechada, né,
você satura a caixa com vapor de álcool isopropílico, tá? E refrigera esse álcool isopropílico com gelo seco. Dentro da caixa ele coloca uma amostra de uraninita, como está escrito aqui, né? E essa amostra ela é uma pedra radioativa, né? E ele aplica um campo elétrico só para intensificar a trajetória dessa radiação. Então o que vai acontecer? Quando essa pedra começar a irradiar, né? Como o meu vapor de álcool está supersaturado e abaixo da temperatura de liquefação dele, né? Quando essa radiação passar, ela vai liquefazer todo esse vapor. Tá? Então vamos dar uma olhada como é que fica isso. Olha aqui. Então a gente tem o nosso vapor supersaturado a baixa temperatura. E aí você vê que há então uma radiação da uraninita, esses feixes, né, mais brancos que você vê, é justamente a radiação liquefazendo o vapor. Okay? Então é um experimento bonito, é usado, a câmera de Wilson é usada para detecção de partículas radioativas. Tá? E aí eu deixo o link para vocês podem ficar assistindo esse show de imagens aí. Legal? Bom, então meu estado C, ele é um estado de equilíbrio metaestável e quando ele é colocado numa ação de uma força externa ou um agente externo, ele evolui espontaneamente aqui para o meu estado F, que é o meu estado líquido. Ok? Agora, imagina que nós estejamos aqui no meu ponto F, né? E eu não estou feliz, eu continuo a abaixar a temperatura. Okay? Então eu vou abaixando a minha temperatura até que eu chego aqui de novo na minha curva de saturação, que é entre os estados sólido e o meu estado líquido, né? E nesse ponto a gente costuma sempre começar a ver a transformação do líquido em sólido. Okay? Então quando eu chego nesse ponto aqui, todo o meu líquido já se transformou em sólido. Mas, né, pode acontecer se eu estiver abaixando a minha temperatura de uma maneira gradual, bem lenta, né, eu posso chegar nessas condições de pressão, volume e temperatura, ok? Onde eu tenho aqui a mesma pressão, o mesmo volume que eu tinha no meu ponto inicial da minha curva de saturação, só que uma temperatura mais baixa. E repare que esse meu ponto aqui, ele está dentro da minha superfície PVT. E isso daqui também, então, seria o quê? Um equilíbrio meta-estável. Nesse caso aqui, nós teríamos, então, um líquido super resfriado. Em vez de agora a gente ter um vapor, então a gente estava no estado líquido, agora é um líquido super resfriado. Tá? E novamente, ele pode ficar nesse estado por um bom período de tempo, ao menos que haja alguma ação externa ou alguma partícula nessa minha substância pura, né, que faça com que ela não esteja mais pura. Tá? E quando essa perturbação é introduzida no meu sistema, esse sistema ele sai de uma maneira espontânea do meu estado líquido e vai até o meu estado sólido. Okay? A gente pode visualizar isso em alguns experimentos que você até consegue fazer em casa. Se vocês digitarem no YouTube água super resfriada, super congelada, tem vários termos aí que o pessoal usa, né? Vocês vão encontrar um experimento desse. Tá? Eu coloquei aqui algum vídeo e eu deixo o link para vocês verem também no YouTube. Então vamos dar uma olhada. Olha só, pessoal, repare, né? Você está no estado líquido e ele vai fazer uma agitação e espontaneamente todo o meu líquido passa a estar no meu estado sólido, ok? Então isso é o que seria um líquido super resfriado. Então esses são estados metaestáveis, né? E por último, só para a gente terminar, para tentar entender essa ideia de o que é um ponto
de equilíbrio estável e um meta-estável, né? Imagina agora que a gente está fazendo um caminho reverso, né? E agora eu estou no meu estado sólido e venho resfriando ao longo dessa isobárica, né? A minha substância. Quando eu chego no meu ponto E, de novo, aqui no meu ponto E, né? Eu tenho então aqui o meu ponto de transição de fase, né? É onde a gente teria a transição do líquido para o vapor, tá? Mas acontece que se eu continuar aquecendo, e às vezes você aquecer de uma maneira muito abrupta, muito rápida, né? Você consegue fazer com que a sua substância não inicie essa transição de fase, ou seja, saia do líquido e comece a se liquefazer, né? A se sublimar, desculpa. Comece a se sublimar. Quando isso acontece, vamos imaginar que você chega nesse meu ponto D aqui, e aí você tem então o que a gente chama de líquido superaquecido, né? E esse ponto do meu líquido superaquecido, ele é um ponto que está dentro da minha superfície PVT, né? Dentro do meu diagrama, desculpa. É um ponto igual ao que nós vimos aqui do líquido superresfriado, né? E ele é um ponto metaestável. Então, e qualquer agitação externa, qualquer elemento externo que entre nesse meu sistema, vai fazer com que esse meu sistema saia desse estado líquido, metaestável, e evolua de uma maneira espontânea até a minha fase de vapor. Um exemplo disso que acontece é quando, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar assim que fulano colocou água para esquentar no micro-ondas e a água explodiu. A água não explode, né, gente? Vamos lá. O que acontece nisso daí? Às vezes o que acontece é o seguinte, né? Se você tem ali uma substância pura, que é a água, então você imagina que você tem uma água limpa, né, vamos falar assim, né? E você consegue aquecer ela a tal ponto que ela permanece no estado líquido, mas aí qualquer agitação, ou seja, se você pega a caneca dentro do seu micro-ondas, pode acontecer com que ela venha começar a borbulhar, né, que é o que eles chamam de explodir. Tá? Então vamos dar uma olhada no vídeo que eu separei aqui para vocês. Esse é um vídeo do Manual do Mundo, eu acredito que todo mundo conheça o Manual do Mundo, né, e são vídeos muito bons. Ele tentou fazer a primeira vez o experimento e explodiu. Ele vai tentar de novo, eu vou deixar o link. Tem 3 minutos e 50, vai aquecer até um estado metaestável, 200 ml de água. Olha aí que legal. Então, o que aconteceu ali no vídeo? Quando ele colocou a colher, como a colher ela não é uma superfície perfeitamente polida, né, essas imperfeições na colher vão atuar como pontos de nucleação, né? E aí o meu líquido, né, que está nesse estado aqui, ele vai começar a vir para o meu estado de vapor, de uma maneira espontânea. Então, se você tem um monte de líquido e tem uma bolha dentro do líquido, o que acontece? Começa a borbulhar, o fenômeno que nós chamamos de borbulha. Okay? E aí é o que chamam de a água explodiu. Não é bem assim, a água não explode, né, pessoal? Bom, então eu espero que eu tenha deixado claro esse conceito do que é um ponto de equilíbrio estável e do que seria um equilíbrio meta estável, ok? Então vamos ver um pouco de matemática para a gente poder quantificar isso. Então vamos lá, pessoal. Então vamos tentar discorrer um pouco sobre quais são as condições específicas aí que determinam o que é um estado de equilíbrio estável, ok? A condição de equilíbrio estável ela é muito simples de ser obtida, tá? Basicamente, você vai ter um equilíbrio estável se sua derivada da entropia ela for igual a zero, né? Por quê?
Quando a derivada da entropia é igual a zero, a gente está falando que a minha entropia ela não se altera. Porém, quando a gente analisa apenas, aí agora eu já vou frisar isso, a questão da primeira derivada da entropia for igual a zero, esse pode ser um ponto tanto de máximo quanto um ponto de mínimo. Né? Então, esse é o critério para a gente saber de equilíbrio. Agora, para a gente determinar se ele é um ponto, um critério de estabilidade, aí a gente tem que analisar o sinal da segunda derivada da entropia. Porque é a segunda derivada que me dá as condições de crescimento ou de diminuição. Tá? Então, nesse caso, o que nós teremos que ter? Por critério de equilíbrio, a minha derivada ela tem que ser igual a zero, ou seja, o meu ds vai ter que ser igual a zero. Agora, se eu quiser o critério de estabilidade, aí a minha segunda derivada ela vai ter que ser menor do que zero. Porque quando ela é menor do que zero, então eu vou estar falando que eu vou estar no ponto de máximo. Ok? Então, para a gente começar a entender um pouco do que significa esses parâmetros na termodinâmica, vamos imaginar um caso mais simples, que é um sistema isolado e fechado. Ou seja, é um sistema em que não há troca de calor e não há entrada ou saída de massa do nosso sistema. Tá? Então vamos lá. Então vamos imaginar que eu tenho aqui o meu sistema isolado e fechado. Eu sei que todo mundo adora os meus desenhos. Tem aqui um recipiente, né, com o que a gente vai chamar de uma parede adiabática para deixar o meu sistema totalmente isolado. Tá? E a gente não tem, então, vamos imaginar aqui, né, entrada e nem saída do número de mols. Ok? Então a gente não tem entrada ou saída. Não há. Tá? E aqui dentro é o que a gente vai chamar que tem o nosso gás. Por que gás? É mais fácil, né? Vamos imaginar o gás fechadinho aí, ocupando todo o volume. Né? Fica mais fácil. Ok? Bom, então o que a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica nos diz para um sistema isolado? Né? Então, a partir da primeira e da segunda lei, então nós temos que o meu d' aqui, que ele é igual a um du mais o meu PDV. Então, por ele ser um sistema isolado, o meu d' aqui, ele é zero, que é igual a du, mais, como o meu sistema ele é um sistema fechado, né? Então vamos falar aí que o meu dV ele é zero, então eu tenho que o meu du ele é zero, e isso então implica que o meu U ele é aí constante. Ok? Então o meu U ele é constante. E a minha segunda lei da termodinâmica, que diz que o meu ds ele é um d' aqui sobre T. Então o meu ds é igual a zero. E eu tenho então aí um S também constante. Ok? E vamos imaginar aqui que eu estou falando então que isso seja um processo reversível. Tá? Qualquer coisa que aconteça com o meu gás aqui dentro. Tá? Então o S ele é constante. Pode acontecer do meu gás ele entrar em um outro estado termodinâmico? Sim, pode acontecer perfeitamente aqui dentro do meu recipiente. Só que como o meu S é constante, né, esse novo estado com que ele vai estar, ele vai ter a mesma entropia. Ok? Vamos tentar então, a partir desse exemplo de um sistema isolado e fechado, tentar deixar um pouco mais complicado o nosso exemplo. Vamos dividir esse mesmo gás agora em dois compartimentos. Então, vamos dividir em dois subsistemas e a gente ainda vai continuar considerando, né, que a minha substância é uma substância homogênea e que ela está isolada aí, fechada, ou seja, não vai ter um fluxo de calor
para dentro ou para fora do meu sistema. E agora a gente vai fazer uma subdivisão do meu sistema. Então vamos imaginar aqui que a gente tem aqui uma fronteira, tá? Pode pensar assim, uma fronteira até imaginária, em que agora você vai ter, então, dois subsistemas novos, que vai ter uma entropia, vamos chamar assim, de S1, um volume V1, N1 mols desse lado, e uma energia interna, 1. Okay? E do outro lado, agora a gente vai ter o meu segundo subsistema, que tem aqui uma entropia S2, um volume V2. Agora eu tenho N2 moles dessa mesma substância. E tem aí uma energia interna, o 2. E aqui a gente vê, né, que as nossas grandezas extensivas, né, quando somadas, ela me dá a propriedade do meu sistema como um todo. Ok? Então vamos deixar isso claro aí. Então, as grandezas extensivas. Então, o que eu estou dizendo é que a entropia do meu sistema ele é dado pela soma da entropia dos dois subsistemas. O volume total do sistema ele é dado pela soma das contrapartes do meu subsistema, assim como a minha energia interna e o meu número total de moles. Ok? Então, questão básica. E vamos analisar então, já que a nossa questão de estabilidade ela está relacionada à entropia do sistema, em que eu disse que a minha derivada ela tem que ser igual a zero, né? Então vamos escrever essa entropia do meu sistema como função das minhas variáveis U e V. Lembrando que U e V são as variáveis naturais da entropia. Ah, mas professor, e o número de mols? Olha, ao longo de todo o curso eu deixei o número de mols fora da entropia, da entalpia, da função de Helmholtz e da função de Gibbs. Hoje, nessa aula, eu posso começar a pagar um preço por isso. Tá? Então, eu vou deixar de fora o número de mols, mas isso não interferiria nos nossos resultados. Tá? Porém, numa aula futura em que a gente for falar da função de Gibbs, a gente vai ver essa dependência do número de mols com a nossa propriedade da função de Gibbs. Então, vamos lá. E considerando, então, S como uma função de U e V, pode escrever o meu ds como sendo um del S. Vamos colocar aqui ds1, tá? Que é o del U1 mantido a um volume V1 constante, du1, mais o meu del S1, del V1, mantido a minha energia interna constante 1, dV1. Ok? E agora a gente tem que, então, simplesmente determinar quanto que vale esse cara e quanto que vale esse cara. Tá? E como que a gente faz isso? Lembra lá? Diagrama de Tisman, S, U, V. Coloca os potenciais termodinâmicos em ordem alfabética. F, G, H e U. Tá? Aí eu tenho que o Sol aponta para a Terra e o pico aponta para o vale. Tá? Então aqui a gente consegue determinar quanto que vale cada derivada dessa. Okay? Então vamos lá. Então aqui eu tenho del S, del U, que seria aqui del S, del U. Mas del S, del U não dá em nada, né? Mas eu sei quanto que vale del U, del S, mantido o meu volume constante, que é igual à temperatura. Então eu sei que del S1, del U1, mantido o meu volume constante, ele é igual a 1 sobre del U1, del S1, mantido o meu volume constante. Então, quanto que é del U, del S, mantido o meu volume constante? É igual a T. Tá? Então, isso daqui é igual a T, então isso fica 1 sobre
T1. Então, eu já posso escrever aqui que o meu ds1 ele é igual a 1 sobre T1 du de 1 mais del S e del V. Olha só, del S, del V. Não dá, né? Porque tem esse cara aqui no meio. Mas a gente consegue saber quanto que é um del U, del S, que dá T, e a gente consegue saber quanto que é um del U, del V, que dá P. Então, a gente usa a nossa relação. Né? Então, a gente tem del S, del V, mantido constante, a nossa relação cíclica, que é del V, del U, mantido S constante, vezes del U, del S, mantido V constante, e isso aqui tem que ser igual a menos 1. Então, del S, del V, mantido constante, vezes del V, del U. Então, eu tenho aqui del V, del U. Não dá em nada, né? Então, o que eu faço? 1 sobre del U, del V, mantido S constante, que agora eu consigo, que multiplica del U, del S. Del U, del S. Então, é del U, del S, me dá T, mantido V constante. Então, isso daqui é T vezes T igual a menos 1. Então, eu vou ter que del S, del V, mantido U constante, del U, del V, del U, del V, dá P. Então, como eu estou em sentido oposto da minha flechinha, então dá menos P. Então, vai ser menos 1 sobre P vezes a minha temperatura igual a menos 1. Né? Então, eu vou ter que, aqui o meu del S, del V, mantido constante, ele é P sobre Q. Okay? Então, eu vou colocar aqui P1 sobre Q1 vezes dV1. Okay? E de forma análoga, né, quando a gente faz a análise para o meu subsistema 2, né, eu vou chegar então que o meu ds2 é 1 sobre T2, du de 1, du de 2, mais P2T2 vezes dV de 2. Então, vamos chamar aqui de um conjunto de equação 1, vamos chamar essa de equação 2 e vamos chamar essa daqui de equação 3. Tá? E o meu ds total, portanto, o meu ds, que é o ds1 mais o meu ds2, ele vai ficar igual a 1 sobre T1, d, o de 1, mais P1, T1, dV1, mais 1 sobre T2, dV2, mais P2 sobre T2, du de 2. Ok? Só para constar, pessoal, se nós estivéssemos levando em conta o meu número de mols, tá? O que aconteceria aqui? Eu teria mais um termo aqui, um del S, del N, só que agora é V e U constantes, dN, e aqui eu teria o N constante e assim por diante. Tá? Então, a gente teria que calcular mais um termo. Isso que ia mudar. Ok? Então, a gente chega nessa equação 4, né? E repare que agora é uma equação de uma entropia total, ds, que está em função dos meus subsistemas 1 e 2. Tá? Como a gente sabe que ele é um sistema isolado e fechado, né? Nós já vimos que o meu du ele é igual a zero, o que implica que du de 1 mais du de 2 ele é igual a zero, ou seja, o tanto que a variação do meu subsistema 1 varia corresponde ao negativo da variação do meu subsistema 2. Né? E como o meu volume também é constante, nós temos aí a mesma conclusão. Então, se o meu subsistema 1 cresce, o meu subsistema 2 diminui. Ok? Então, vamos substituir a equação 5 na equação 4. Então, vamos substituir 5 na equação 4. E aí nós podemos escrever, então, o meu ds
como sendo 1 sobre T1, du de 1, mais P1, T1, dV de 1, menos 1 sobre T2, dV de 1, menos P2, T2, du de 2. Tá? Então, o meu ds ele vai ficar como sendo 1 sobre T1 menos 1 sobre T2, du de 1, mais P1, T1 menos P2, T2. Aqui é V, né, pessoal? Desculpa. Aqui é V. Ok? Então, a gente chega nessa equação 6. Tá? Então, como critério de equilíbrio, nós temos que ter que o meu ds ele é igual a zero. Para o meu ds ser igual a zero, então nós temos aí duas alternativas, né? Então eu tenho que ter que 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 tem que ser igual a zero, ou seja, isso diz que como critério de equilíbrio, o meu sistema ele tem que estar em equilíbrio térmico, ok? E o meu segundo critério é que P1 sobre T1 menos P2 sobre T2 igual a zero. Como T1 é igual a T2, eu vou ter que P1 também é igual a P2. Ou seja, então se não há variação de pressão, não vai haver deslocamento do nosso gás, né, por um gradiente de pressão. Tá? Então a gente pode até pensar que é como se fosse um equilíbrio mecânico, isso daí. Tá? Então não vai haver um deslocamento. Novamente, então esse é um critério de equilíbrio para o nosso sistema simples. Tá? Só como eu disse, o meu ds aqui ele é igual a zero. Tá? Ele pode ser tanto um ponto de máximo como um ponto de mínimo. Então, para a gente ver mesmo que é um critério de estabilidade, a gente teria que fazer a segunda derivada. Tá? E aí eu vou tentar fazer uma aula sobre esse critério. Bom, mas e se eu deixar o meu sistema agora um pouco mais difícil? E se eu colocar esse meu sistema aqui em contato com um reservatório térmico? O que acontece com o meu conceito de equilíbrio ds igual a zero? Vamos tentar então aí entender. Bom, então vamos imaginar que agora eu tenho aqui o meu sistema. Esse sistema ele é caracterizado pelas variáveis que a gente já estava usando aqui. O S, vamos colocar aqui T0 e V1. Tá? Vamos deixar de fora o nosso número de mols, porque a gente não vai estar utilizando mesmo na nossa análise. Tá? E aí agora, por que eu coloquei a temperatura? Porque vamos imaginar que a gente tem então um reservatório térmico e a gente vai colocar o meu sistema em contato com esse reservatório térmico. E vamos supor que quando ele mantém o contato com esse reservatório térmico, a temperatura dele não vai mudar. Tá? Então vamos escrever isso daí. Tá? Então vamos falar que o meu sistema aqui ele está em contato térmico com o reservatório, tá? Só que o volume e a temperatura do meu sistema eles vão permanecer constantes. Vamos colocar aí de T0 a V0. Então, a minha primeira lei, tá? Então vamos ver o que é. Pela primeira lei, né? O que nós temos? Que D' aqui é igual a du mais PDV. Ok? Então, como está em volume constante, o meu termo de trabalho ele fica zero. E todo o calor que o meu reservatório passa para o meu sistema, ele é utilizado sob a forma de energia interna. Ok? E aí, pela minha segunda lei, né, nós temos então que o meu ds ele é igual a dQ sobre T, nesse caso a temperatura constante, T0. Tá? Então eu tenho que o meu dQ ele é um T ds.
né? Então eu posso juntar as minhas duas equações, né? De tal forma que eu posso escrever aqui TdS, ele é igual ao du, e eu posso falar então que du menos TdS ele é igual a zero, e eu posso escrever isso aqui como sendo u, a derivada de u menos ts igual a zero. Por que eu posso fazer isso? Porque se eu for abrir isso, eu vou ter du menos tds menos s dt, ok? Então, como esse cara aqui ele é constante, a gente fica só com esse termo, que é o termo original da nossa relação. Tá? E u menos ts é o que a gente chama de função de Helmholtz. Ou seja, então, o meu df ele tem que ser igual a zero. Tá? Então, isso daqui também é um critério de equilíbrio. Ok? Também é um critério de equilíbrio do meu sistema. Agora, será que isso é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? A gente consegue entender se é um ponto de máximo ou de mínimo, a gente não precisa nem extrapolar muito para a segunda derivada, que seria o correto a se fazer. Mas se a gente considerar um processo em que nós tenhamos um processo irreversível, né? Nesse caso aqui eu não estou falando que é um processo reversível, né? Eu teria que ter o que exatamente? Vamos colocar assim, então, para um processo irreversível, eu tenho que ter que o meu ds menos o meu d'Q sobre t tem que ser maior do que zero. Ou seja, a minha entropia tem que aumentar. Esse termo aqui de entropia, ele é o termo referente ao calor liberado pelo meu reservatório. Então, ou seja, a entropia do meu sistema, desse cara aqui, tem que ser maior do que a entropia gerada pelo meu reservatório. Né? Então, eu tenho que ter que o meu ds é maior do que o meu d'Q sobre t, e, portanto, tds é maior do que d'Q. Então, jogando isso daqui na primeira lei, vou colocar assim, aplicando na primeira lei, em que eu tinha que o meu d'Q ele é igual a du, né? Vamos colocar assim, né? Então eu vou ficar que tds tem que ser maior, ou seja, o meu d'Q ele é du, né? Tem que ser maior do que du, ok? Então eu vou ficar com zero maior que du menos tds. Então, 0 é maior que um d de u menos ts. Então, eu tenho que 0 é maior do que o meu df e que, portanto, 0 é maior do que o meu, vamos colocar assim, o s final menos o meu f no início, né? Então, eu vou ter que o f no início tem que ser maior do que o f final. Ou seja, para que seja, então, um processo, ou para que esteja em equilíbrio estável, né, como a minha função de Helmholtz ela tem que diminuir, né, esse cara aqui ele vai ter que ser, então, um ponto de mínimo. Ok? Então, é um ponto de mínimo. E aí, se a gente for, então, analisar a segunda derivada, né, como ele vai ter que diminuir, supostamente ele teria que ser positivo. Ao contrário do que acontece com a entropia. Né? Na entropia, o meu ds é zero e é um ponto de máximo. Mas para a gente ver aqui o critério de estabilidade, a minha segunda derivada ela teria que ser menor do que zero. Ok? Então, a minha função de Helmholtz ela vai ter que sempre que diminuir, tá? Para um processo reversível e em equilíbrio, ok? Mas isso a gente já tinha visto, né? A nossa função de Helmholtz, tá?
E por último, né, se a gente for para, já que a gente falou da função de Helmholtz, vamos ver o critério de equilíbrio quando a gente trata da função de Gibbs. Tá? Então agora a gente supõe que o meu sistema ele ainda esteja em contato térmico com o reservatório, só que agora a gente mantém a pressão e a temperatura constantes. Então, o que nós temos quando mantemos a temperatura e a pressão constante? Pela primeira lei, a gente tem o d'Q, que é igual a du mais PDV. E agora esse meu termo aqui ele não cancela. Né? Então, a minha segunda lei, pensando que a gente vai ter um processo reversível, depois a gente vai fazer um processo irreversível, ds é igual a d'Q sobre T. Okay? Então, o meu d'Q, novamente, é um TdS. E aí eu vou jogar isso na equação 1, o que vai nos dar a TdS, que é igual a du mais PDV. Então eu posso colocar que isso aqui é zero, igual a du mais PDV menos TdS. Zero é igual a U, a derivada de U mais PV menos TS. Novamente, quando a gente deriva isso aqui teria que dar du mais PDV mais VDP menos TdS menos SDT. Tá? Então, como eu estou falando que a minha pressão e a minha temperatura permanecem constante, a gente sobra o que nós temos inicialmente nessa equação. Então a gente chega no conceito da nossa função de Gibbs, né? Então, ou seja, a minha função de Gibbs ela tem que ser aí, constante, não deve mudar, né? Que é o mesmo ponto em que nós tínhamos a nossa função de Helmholtz, né? E a questão é, e aí, seria um ponto de mínimo ou seria um ponto de máximo? Novamente, para a gente saber esse critério de estabilidade, a gente tem que aplicar a segunda derivada. Tá? Mas se a gente aplicar para um processo irreversível, que são os processos casos reais, a gente consegue uma resposta. Para processos irreversíveis, a gente vai então escrever que o meu ds menos o d'Q sobre T ele tem que ser maior do que zero, ou seja, a entropia gerada dentro do meu sistema ela tem que ser maior do que a entropia gerada no meu reservatório térmico. Então eu tenho que o meu TdS ele é maior do que o meu d'Q. Tá? Então eu tenho que TdS ele tem que ser maior. O meu d'Q eu vou escrever como sendo du mais PDV. Então ele é du mais PDV. E aí eu vou fazer que zero é maior do que du mais PDV menos TdS. Então eu tenho que zero é maior do que d de U mais PV menos TS. E eu tenho então que zero tem que ser maior do que dg. Ou seja, o meu G no início tem que ser maior do que o meu G no final. Então a minha função de Gibbs ela também tem que diminuir, certo? Para ser um ponto de equilíbrio estável. Tá? Novamente, para a gente ver se é um ponto de máximo ou mínimo, a gente teria, né, a gente vê que a gente teria que analisar isso daqui, ponto de máximo ou mínimo. Tá? Como a gente vê que o início é maior do que o final, né, então a gente consegue inferir que isso daqui vai ser um ponto de mínimo. Tá? E por ser um ponto de mínimo, se a gente analisasse a minha derivada segunda, ela teria que ser maior do que zero. Tá? Vamos ver se a gente faz isso numa aula futuramente. Então, para resumir, pessoal, o nosso critério de equilíbrio estável, ele se baseia inteiramente no conceito da minha entropia não aumentar. Obviamente, então,
que a gente pode entender com esses resultados de que ds igual a zero, dg igual a zero ou df igual a zero, a gente entende que se o sistema ele sai de um estado e vai para o outro e mantém essa característica de ds, df e dg igual a zero, a gente vai estar falando então que eles vão estar indo para estados que possuem ou a mesma entropia, ou a mesma função de Helmholtz, ou a mesma função de Gibbs. Ok? Então o conceito de equilíbrio estável é esse, né? Então a gente tem o ds igual a zero, isso é só um pouco de física. Quando a gente tem então um equilíbrio meta-estável, nós vimos que é um equilíbrio que não dura muito tempo, qualquer perturbação externa faz com que o meu sistema retorne ou vá para um ponto de equilíbrio estável, certo? Sempre que a gente sai de um ponto de equilíbrio meta-estável para um de equilíbrio estável, a minha entropia aumenta, a minha função de Gibbs diminui e a minha função de Helmholtz também diminui. Ok? Então a aula de hoje é isso. Espero encontrar vocês no próximo encontro aí. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam. Está aqui o meu e-mail. Vai ser um prazer respondê-los. Um abraço. Tchau, tchau.